A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nesta oportunidade preciosa que nos concede o Senhor de estarmos reunidos e unidos no nome santo do Filho, do Pai e do Espírito Santo, para participarmos da Santa Ceia do Senhor nesta preciosa noite, início de noite, final de tarde, dia 11 de fevereiro de 2024, o segundo domingo do mês de fevereiro. E somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, podendo compartilhar a palavra do Senhor, e agradecemos a todos vocês que têm estado nos incentivando a permanecer neste lugar, nesta forma de trabalho, a qual o Senhor tem nos concedido. Vamos iniciar, então, orando ao nosso Deus, para que Ele esteja junto de cada um de nós, daqueles que estão neste momento, aqueles que não podem estar nesse momento e aqueles que estarão vendo este vídeo. Soberano e amado Deus, Tu és conhecedor de todas as coisas, e sabemos, Pai, que uma semana se passou debaixo da Tua graça, do Teu favor, a Tua proteção e o Teu cuidado. As dificuldades vieram para todos, e todas as coisas acontecem igualmente a todos, e o Senhor tem nos livrado, tem nos concedido saúde e forças, a oportunidade de estarmos neste momento compartilhando a Tua preciosa e santa palavra. Que o nosso louvor desta noite seja agradável a Ti, ó Deus Santo, que o Teu Espírito Santo fale no nosso coração, segundo esta preciosa palavra que vamos compartilhar nesta noite. Cada um de nós seja agradecido a Ti por todas estas Tuas bênçãos, ó Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que ainda muito fará na vida dos Teus filhos. Continua a nos conceder esta graça maravilhosa, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. No nome de Cristo Jesus, nós Te pedimos, ó Deus justo, santo e bom, e nós Te agradecemos. Amém. Neste segundo domingo do mês, temos, então, por obediência à palavra do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Mas o nosso texto e o nosso tema estão um pouco diferentes da Santa Ceia do Senhor no momento, mas posteriormente estaremos revendo o texto para a nossa celebração. O nosso tema no momento tem como título Na Varanda com Jesus, ou com Jesus na varanda. E o que será essa varanda? E não existe essa palavra, talvez nem exista essa palavra na Bíblia, mas seria uma forma de falar uma outra palavra registrada na Bíblia. O nosso texto está, então, no livro de João, capítulo 5, dos versículos 1 ao 9. Algumas traduções traduzem de forma diferente, mas eu tenho por hábito esta nova versão internacional. Assim diz o texto do Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 pórticos em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada.
Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Um texto bem conhecido, mas que me chamou a atenção alguns detalhes que eu pessoalmente não me recordava, ou talvez nem mesmo conhecia, e que vamos compartilhar, então, baseado neste texto. Parece o texto de hoje. Isso. É semelhante ao texto do paralítico que foi colocado em frente, diante de Jesus, através de um buraco no teto do lugar onde ele estava. Isso. Então, os dois hinos da nossa harpa cristã, 208 e 349. 208, o nosso primeiro hino, diz, e tem por título, Venha Cristo. Vamos louvar ao Senhor com este hino. 1, 2, 3. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres ocultar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Mais uma vez. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Então, a rocha eterna, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele precioso Senhor, que para nós, e que por nós, e que em nosso lugar se entregou a si mesmo, voluntariamente, para padecer, sofrer e ser crucificado, sem merecer.
E este é a demonstração do amor de Deus para com cada um de nós e para com todos. O nosso segundo hino da nossa harpa cristã, de número 349, tem por título Os Dons do Céu. Os dons do céu que nós anseiamos e buscamos. 1, 2, 3. Os dons do céu prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda, Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda, ó Senhor, chuvas do céu, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. O Teu poder esperamos, ó glorioso Senhor, dos altos céus aguardamos, chuvas do Consolador. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. 4. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a Tua face tementes, chuvas lhes queiras mandar. Sim, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda, ó Senhor, manda, ó Senhor, chuvas dos céus, que nos dão sempre vigor, manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos já, ó bom Deus. Glória a Deus.
pois de ti aguardamos, Senhor. Amém. Chuvas do teu Espírito Santo, Consolador, para nos dar o poder para vencer os dardos inflamados do inimigo, as tentações nesses dias. E é de ti que recebemos toda a armadura cristã para vencer. E precisamos de forças e vigor, porque o inimigo é cruel. Agradeço ao Senhor, a cada um daqueles que tem nos abençoado de uma forma ou de outra. O Senhor os recompense graciosamente, abundantemente. Agradeço ao Senhor por uma semana de bênçãos, algumas dificuldades sim, com certeza, mas o Senhor nos concedeu ultrapassarmos todas e chegamos até aqui, e com alegria podemos testemunhar que o Senhor é Deus fiel e não falha e não falta. E tudo está debaixo do controle do nosso Deus, todas as coisas Ele sabe, todas as coisas. Bom, o meu pedido de oração é, mais uma vez, em favor de uma nossa irmã que, devido a uma enfermidade, está um pouco abalada, mas o Senhor esteja ali abençoando para que ela possa ser recuperada, possa testemunhar e levar almas ao Senhor Jesus através desta cura, desta libertação que o Senhor possa realizar na vida desta irmã. Este é o meu pedido de oração. Sabemos que existem muitos pedidos, mas o Senhor, então, esteja ali abençoando a nossa irmã em Cristo Jesus. Vamos aos nossos irmãos que têm estado conosco, aqui presentes, para o pedido de oração de cada um desses casais que aqui estão. Iniciando com o nosso irmão Anderson e a nossa irmã Kate, por gentileza. A paz dos irmãos. A paz do Senhor Jesus, queridos. Graças a Deus, só temos a agradecer por essa semana que se passou, agradecer pela semana que já está adentrando, agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, de oração por nossos familiares no Brasil, os aqui do Japão também. E esse é o nosso pedido de oração, para que Deus faça o melhor por nós. Amém. Keiko Tamaro. Mesma coisa, só agradecer. Onadi. O mesmo. Amém. Muito obrigado. Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. こんばんは。こんばんは。どうも。体調があんまり良くないんで、風邪ひいたみたいで。だから、もう一年は仕事するようになったんで、もう少し体調が良くなるように、仕事もできるように、また、これからの地震とかいろんなのがあるので、備えができるように、ちょっとお祈りしてもらえればと思います。以上です。Então, a gente está pensando em fazer reforma nessa casa, do lado de fora, né? Então, a gente tem planos, né? Mas gostaria que orasse se é da vontade de Deus, né? Sabe? Então, se for da vontade de Deus, vai ser feita essa reforma desta casa, né? Do lado de fora. Telhado e a parede. Pintura da parede, porque a parte de dentro a gente já fez, né? A reforma. E agradecer, né? Agradecer pela saúde, pelo dia a dia. Graças a Deus.
Só uma caixa. Graça e paz, irmãos. Primeiramente, agradecer ao Senhor pela semana, mais uma semana de bastante trabalho, e graças a Deus bastante também livramento do Senhor. O Senhor pôde me levar, pôde trazer debaixo da graça dele, também manter também Deus aqui também debaixo da graça dele. Peço oração agora. Essa semana, na verdade, já acabou já as viagens mais insanas aí, né? Então eu ainda vou ter que fazer algumas viagens essa semana, vou ainda viajar 2 vezes para fora do estado essa semana aqui, mas são viagens que eu vou e volto, não precisar passar fome. Isso já é motivo de bastante alegria. Então, pedir para que Deus continue com a sua forte mão, abençoando, dando livramento. E é isso. Pedindo continuar a oração pela Rê também, pela pequena pedra na visita. O Senhor move as águas e move também a pedra na visita. A gente fica no maravilhoso. A gente continua ainda nessa expectativa. Mas pode ficar tá bem alta aqui agora, tá aqui do lado, um pouquinho disposto, mas tá ok, certo. Agradecer a Deus por mais um curso, né, que nós estamos tendo no Senhor nessa manhã. Glória. Amém, Jesus. Vossa presença. E a semana que se inicia, graças a Deus, e também pedir para os meus pais ainda, né, sempre estou retirando esse pedido. E confio no Senhor, pedir pela nossa família, por Florianópolis, pelo Brasil, que o Senhor venha nos dar uma vitória muito grande pelo país, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmã Luzinete, agradece ao Senhor e lembre-se da nossa irmã, do desejo do coração da nossa irmã, de estar sendo bênçãos, de continuar a estar sendo bênção nas mãos do Senhor, também em favor dos familiares. Irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Na segunda, meia-noite, começou a grande nevada nessa região de Canto, mas protegeu e nos livrou de acidente e graças a Deus temos que agradecer. Amém. Então, é sempre... Enquanto a neve está parecendo floco de algodão, é muito gostoso. Mas nos dias subsequentes, se a temperatura permanecer de 0 ou próximo de 0, aí aquele floco de neve acaba se transformando em gelo. E aí não tem ninguém que consegue parar em pé. Sapatos de sola lisa, então sempre a necessidade de se precaver. E muitos caem com bicicleta, muitos caem a pé, muitos com motocicleta e tantos outros acidentes. Mas, graças a Deus, não temos ouvido e nem sabido de nenhum irmão, nenhuma irmã que tenha passado por essa dificuldade. O que louvamos ao nosso Deus. E vamos nos dirigir ao Senhor. Antes eu peço que lembre-se do Júlio Kauremura, que está trabalhando nesta noite, trabalhou durante a noite passada e vai trabalhar esta noite, uma parte deste dia, então está um pouco puxado para ele, assim como para sua esposa, que fica em casa com 2 crianças e tem que alimentar as crianças, porque eles vêm da igreja às 5 horas da tarde, então é muito em cima. Nós reconhecemos o esforço desses irmãos e pedimos as vossas orações para que eles possam então estar sendo vaso de honra nas mãos do Senhor, aonde quer que estejam, ainda que não possam estar conosco. Também em favor da nossa irmã Bianca, da nossa irmã Maria Sato,
e demais irmãos que nos veem através da internet. Isso, e ele pergunta, o Júlio Kauremura, então, pediu oração. Lembre-se dos nossos irmãos Tony e da sua esposa Megumi, que são ali da igreja ao sul desse país, para quem não conhece, em Nihama, no estado de Ehime, bem lá embaixo, a 1000 quilômetros daqui, indo para direção a Okinawa, lá para baixo. E que o senhor então esteja ali com aquele casal que vai viajar e depois regressa. São malesianos. Ele. Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus justo, santo e bom, nós te bendizemos, te agradecemos, e cada um desses teus filhos, assim como aqueles que estão nos vendo através deste vídeo, tem esse desejo de continuar sendo gratos a ti, Pai. Nós sabemos que as dificuldades vieram para todos, mas o Senhor fez ultrapassar a cada uma dessas dificuldades. Foi o Senhor. A honra, o louvor, a glória e o poder pertence a ti. E nós reconhecemos aqui, unidos e reunidos no nome de Cristo Jesus, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas e todas elas estão no controle do teu querer, da tua vontade, que é justa, santa e soberana. Pai de amor, nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, não porque merecemos, mas pelo teu amor incondicional. Esteja abençoando a cada um desses irmãos, ao nosso irmão Anderson, aos familiares do Anderson, a nossa irmã Keiko, aos familiares da Keiko, ao desejo do coração desses teus filhos, igualmente ao nosso irmão Nishimura, pela sua saúde, seu local de trabalho, pela resolução de estarem reformando a sua casa, que o Senhor esteja ali, em todos os passos desse casal, juntamente com minha cunhada. Igualmente ao nosso irmão Melvin, que com o coração agradecido, agradece a ti, ó Deus e Pai, pela saúde, pela proteção, o cuidado de mais uma semana. E que nesta semana também o Senhor esteja com ele, aonde estiver, juntamente com sua esposa. Que o Senhor esteja abençoando a saúde, dando saúde, forças, alegria e paz a esses corações, desta família, assim como a Débora também. E aos familiares do nosso irmão que estão no Brasil, os familiares da nossa irmã que estão ali no Brasil. Fica com cada um deles. Também nós te pedimos em favor da irmã Luzinete, que o Senhor esteja abençoando os passos da tua filha, assim como o nosso irmão Alexandre Bonetti, guardando, protegendo, livrando de todo perigo, de todo mal, e que o Senhor esteja ali, porque as dificuldades no nosso país também são enormes, mas o Senhor tem estado com este casal, assim como os familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti, que dependem de ti, aos familiares da irmã Luzinete, que também depende de ti. Continua a estar conosco nesta noite, Pai, perdoando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, o nosso erro, a nossa falha, a nossa ofensa ao nosso semelhante, porque queremos participar da Santa Ceia do Senhor com o coração alegre, um coração agradecido. É no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, ó soberano do Deus. Amém. Amém. Muito grato, meus amados. Temos alguns pedidos de orações que chegam, mas a igreja Shinohara. Mas o Senhor sabe quais são as dificuldades, quais são os problemas, e alguns com idade já mais avançada. Muitas vezes perdem o ânimo. É natural, porque o nosso metabolismo, a partir de uma certa idade, começa a se transformar. E aquilo que era alegria já não passa a ser, já passa a não trazer alegria. Então vemos muitas vezes no rosto de algumas pessoas, com o passar dos anos, e a alegria parece que vai se desvanecendo, vai ficando menor. Mas continuaremos confiando no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, é aquele que nos fortalece. Então, vamos aqui a alguns pequenos comentários sobre esses versículos. A partir do versículo 2, ali está escrito que, tendo 5 entradas em volta, ou pórticos
ou portas. Então, são 5, na verdade, são 5 portas ou portões físicos. Não é que estavam no muro que cercava a cidade de Jerusalém. Então, havia 5 portas ou portões físicos, portão, que estavam no muro que cercava a cidade de Jerusalém. E esse é o muro que foi reedificado por Neemias, que está lá no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 1. Não passei para alguns irmãos, me perdoem. Então, Neemias reedificou, no livro de Neemias, reedificou, então, os muros. Então, essa porta das ovelhas, que é tratada nesses versículos, era a porta por onde passavam os animais para serem ofertados no templo. Por isso que chamaram, então, porta das ovelhas, porque ela se destinava, na maior parte do tempo, a passar os animais que eram ofertados no templo. Lembra-se que nesse tempo se ofertavam animais. Claro que não ia passar pomba, passarinho, não ia passar por aí, com certeza, né? Mas eram as ovelhas, principalmente. Então, por isso que esta porta, uma dessas 5, uma porta se chamava Porta das Ovelhas. E esse tanque de Betesda foi construído 800 anos antes de Cristo, para ser um reservatório de água para uso no templo e na cidade. Então, esse está registrado no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 3. Podemos ler. Então, Isaías capítulo 7, versículo 3, que foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Assim diz o texto de Isaías capítulo 7, versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e o seu filho Sear-Jessube, e vão encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então, eles chamavam de aqueduto superior, açude superior, um lugar onde havia um reservatório de água, que nesta época tinha então esse nome, não chamava o nome que foi posteriormente no tempo do Senhor Jesus. E o rei Herodes, não sei qual deles, me perdoem, porque tem mais que um, era diferentes homens, mas com o mesmo nome. Então, o rei Herodes construiu um segundo reservatório e, passado algum tempo, o tanque de Betesda, que era o superior, registrado, então, no livro que nós lemos, nesta passagem que nós lemos anteriormente, que construído há 800 anos antes de Cristo, ainda estava lá. Então, esse tanque de Betesda, que era chamado superior, passou a ser utilizado como um tanque para a purificação cerimonial para todos os que desejavam entrar no templo. Por que isso? Porque eles vinham de longe e com uma higiene precária. Ninguém vinha de Mercedes e nem de trem bala. Então, era todo mundo na caminhada em lombo de camelo, 100, 200, 300, não sei quantos quilômetros, e vários dias, e não tinha nenhuma loja de conveniência para tomar banho. E aqui também não tem, claro, só para ir no banheiro. Então, imagine qual era a situação dessas pessoas. E a higiene estava não era normal como daqueles que estavam na sua casa. Então, eles tinham que se apresentar no templo, então eles desejavam entrar no templo e para isso eles iam nesse tanque para a purificação cerimonial, que era era um requisito que permitiam eles entrarem
no templo. Também algumas traduções diz alpendre ou pórticos. O que significa alpendre ou pórticos? É um lugar suspenso por colunas, semelhante a uma galeria, na sua função. Então, nós temos nos teatros a galeria e temos lá embaixo, vamos dizer, o palco. Então, esse alpendre ou pórticos, que algumas traduções assim dizem, era o que temos hoje, então, nos teatros, uma galeria, evidentemente na sua função de acomodar pessoas. E, pois, desse lugar, os doentes ficavam nesse lugar, no alpendre, que é o mais usado na palavra de Deus. Eles tinham acesso até as águas do tanque. Então, eles tinham que sair desse lugar, por isso que o enfermo respondeu para o Senhor Jesus que não tinha alguém que levasse ele, porque ele tinha que sair de lá, ele não ficava na beirada do tanque. Ele tinha que sair de lá, que era o local, assim como nós saímos da galeria e vamos até lá na frente, por exemplo. Em muitos cultos, o irmão diz, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ele sai da galeria. É algo semelhante. Então, eles tinham que chegar até onde a água era agitada. Isto ainda com relação ao versículo 2. Depois voltamos. Então, no versículo 3, ali nesse alpendre, está escrito, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Ele mencionou 3, cegos, mancos e paralíticos. Então, eles esperavam um movimento nas águas. Então, primeiro que era uma grande quantidade de pessoas, não eram poucos os enfermos, mas ele diz uma grande multidão de pessoas incapacitadas de se locomover sozinhos. Então, mancos, o cego já não se movimenta sozinho. Ou precisa de um animal, ou precisa de um bastão para se orientar. E mancos, evidentemente não, muito menos os paralíticos. Então eram pessoas que eram incapacitadas de se locomover sozinhas e tinham que esperar com paciência e perseverança até que a água fosse agitada. Não diz qual era o momento que a água era agitada. No versículo 4 diz, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. De vez em quando. O que significa de vez em quando? Muito difícil saber. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, anjo aqui, descia um anjo. Anjo aqui, usado no original hebraico, significa mensageiro. Eu não creio que vinha nenhum anjo com asa e alguma coisa, uma auréola na cabeça, não tinha nada disso. Então era um mensageiro, o original hebraico, não é grego. Então somos informados que o anjo descia em um tempo desconhecido, indeterminado e imprevisível. Descia num tempo. Talvez quem estava lá já há 10, 15 anos esperando, talvez tivesse uma orientação melhor. E isso daí nos dá o quê? Esse anjo agitava as águas em um tempo indeterminado e imprevisível, semelhante à volta do Senhor Jesus para buscar a amada igreja. Não se esqueça. Ninguém determinou, ninguém poderá determinar e também é imprevisível. Alguns agoreiros dizem algumas coisas semelhantes, de que o Senhor Jesus vai voltar, mas são agoreiros, o nome mais apropriado para eles. Então, quando a água era agitada, uma pessoa poderia ser curada. Então, para isso, essa pessoa deveria sair do seu lugar na galeria e chegar primeiro ao tanque. Então, cada vez que uma pessoa era curada, os demais que tinham lá uma grande multidão, com certeza ficavam decepcionados. Aquele que foi curado alegrava e se regozijava, mas aqueles que ficavam decepcionados e tristes, pois também eles desejavam muito serem curados. Não podemos nos esquecer disso.
Então não sabemos a causa da paralisia deste homem, e nem quanto tempo ele já estava lá perto do tanque. Sabemos que ele era paralítico há 38 anos. Quantos anos desses 38 ele passou lá no tanque? Uma semana, não? Eu creio que não. Muito mais, né? E o Senhor Jesus sabia há quanto tempo esse homem estava nesse estado. Está no versículo 6. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Bem, mais um dia especial. Nesse dia, que com certeza foi um dia especial para aqueles que aguardavam o mover das águas. Então Jesus passou por essa galeria, ou por essas galerias, que eram mais que uma, para demonstrar o seu amor e o seu divino poder para curar não somente o corpo, mas também a alma. E assim também, nós, de alguma forma, também precisamos do amor e do poder do Senhor para nos abençoar, para nos curar, para nos renovar, restaurar e salvar, acima de tudo. Então, um paralelo a o que ocorria também neste tanque. Então, mesmo que uma pessoa tenha um corpo saudável, né? Ela pode ter, o que nós sabemos, ela ter uma alma doente e separada de Deus, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 12. Uma pessoa normal, sadia, muitas vezes, muitos olham para ela e queriam ser o que ela é, no aspecto físico, com certeza, somente. Então, nesse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, é o que a palavra também nos diz. Estavam mortos nos pecados. Então, não podia ter um corpo sarado, mas mortos espiritualmente. Então, o Senhor Jesus passou entre muitos enfermos nessa oportunidade. Claro que não somente nessa, mas nessa oportunidade. Mas nós vemos que nenhum deles o reconheceram. Não sei por quê. Ou pode ser que sim, mas não está registrado. Então, podemos pensar que eles não reconheceram, porque ele passou no meio deles. E também assim ocorre nos dias de hoje com muitas pessoas que preferem ficar doentes em vez de serem curadas pelo Senhor. Você fala da palavra, você fala do poder do Senhor, mas eles dizem muito obrigado, muito agradecido. Como disse uma pessoa já há muitos anos atrás, eu não preciso do seu Jesus. Certo? Uma atriz muito conhecida no passado. Infelizmente, teve uma morte triste. Então, o Senhor Jesus passou e passa entre muitos enfermos, mas eles também não o reconhecem. São pessoas de dura serviço, como está escrito na palavra de Deus. Então, assim ocorre nos dias de hoje com muitas pessoas também que preferem permanecer doentes em vez de serem curadas por Jesus. São duras de coração, duras de serviço. Então, muitos continuam também seus pecados sem se importar com a sua vida eterna separada de Deus, que está escrito neste versículo de Efésios que nós lemos. Com pessoas perdidas e aleijadas espiritualmente, que não conseguem chegar-se a Deus. Por si mesmas, elas não conseguem, nem eu, nem ninguém consegue. E como não conseguem se chegar a Deus, elas não conseguem orar. Então não podem ser usadas pelo Senhor, não conseguem servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque preferem estar separados do Senhor. Então, algo que devemos sempre ter em mente e pensar que pela graça que chegamos até aqui. Então, muitos procuram várias formas de poder chegar a Deus. Sim, mas
Existem muitas formas? Sim, existe, mas nós sabemos que muitas pessoas rejeitam o único verdadeiro caminho que pode levá-los a Deus. Somente o sangue do Senhor Jesus é que consegue, Jesus Cristo é que pode levá-lo a cada um de nós em segurança até Deus. Não há outro, infelizmente. Alguns dizem que há outras possibilidades, mas não encontramos nenhum fundamento na palavra de Deus, somente em Cristo Jesus. E Ele vai nos levar em segurança até Deus. E se você, aquele que nos ouve, que nos assistem, desculpa, se houver confiado, se tiver confiado em qualquer outro que não seja Jesus Cristo e o seu sangue, você estará perdido para sempre. Não há outra forma de se chegar a Deus. Não vai ter salvação e também não vai ter vida eterna ao lado do Senhor. Estará sempre separado do nosso Deus, por rejeitar este dom, este presente, esta maravilhosa bênção do nosso Deus, em nosso favor, que é o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, ainda que o homem não tenha respondido com um sim, porque o Senhor Jesus perguntou, o que queres que te faça? Ou queres ser curado? Então, ele não respondeu sim. Não, ele não respondeu à pergunta do Senhor Jesus. No entanto, ele foi curado, ele foi imediatamente curado, e com um coração agradecido e transformado. Posteriormente, está escrito mais para adiante nesse capítulo, que este homem que respondeu algo um pouco diferente da pergunta, claro que era uma justificativa à pergunta de que ele queria ser curado, mas não conseguia, porque não havia ninguém que levasse ele até lá embaixo, porque ele era paralítico. Então teria que alguém levar ele e ele chegar primeiro, antes que os outros. E então ele foi curado imediatamente e com o coração agradecido, o coração transformado, porque o Senhor também transformou o coração dele. Ele voltou ao templo e passou a anunciar aos judeus sobre o poder do Senhor Jesus. Podemos ler um pouquinho mais para frente. Não vamos ler nesse momento, mas isso aconteceu. Então, é isso que nós devemos fazer. Contar daquilo que o Senhor fez, tem feito e fará por nós. Então, o Senhor Jesus não disse para um homem esquecer ou jogar fora a sua cama ou a sua maca, pois aquela cama ou aquela maca era o testemunho da vida que ele levou por 38 anos. Ele, com certeza, ia se lembrar que ele ficou ali por 38 anos em cima de uma maca, de uma cama, imagine. E então, também essa cama era um símbolo para que ele se lembrasse do milagre que Jesus havia feito na sua vida. Nós sempre temos alguma lembrança de algo que o Senhor fez e daquilo que, daquela situação que nós passamos no passado. E agradecidos a Deus por aquilo que Ele fez em nosso favor. Então foi o que Ele fez. Então não podemos nos esquecer do lugar que o Senhor nos tirou, como disse para Davi. Nós, né, os que sofriam de uma paralisia espiritual. Não são todos, evidentemente, mas muitos, como eu, vivia numa paralisia espiritual, não queria saber nada do Senhor. Tem pessoas que nos veem agora e estão conosco nesse momento, sabem da minha vida anterior. Então, alguns e muitas vezes, estavam em trevas. E trevas significa paralisia espiritual. Mas agora recebemos um chamado do Senhor Jesus para caminhar na luz da palavra de Deus. Falando ao nosso semelhante à nossa história, como foi o que esse homem fez. Falando ao nosso semelhante à nossa história de vida, contando tudo o que o Senhor Jesus tem feito por nós. Então é desta forma que nós devemos testemunhar este grande amor do Senhor, essa transformação. Então, aquele lugar onde muitos, infelizmente, não reconheceram o Senhor, talvez este homem não reconheceu, mas
ele foi curado, ainda que não pediu, mas com certeza o desejo do coração dele era que fosse curado. E nós também, numa nossa enfermidade, na nossa dificuldade, nós queremos que o Senhor nos cure, que nos restaure, que restabeleça, e eu sou testemunha de que Ele faz isso. E então, posteriormente, nós devemos ficar calados. Se alguém perguntar, você estava tão doente, você está bem? Eu fui no médico e já estou resolvido. Isso é normal no mundo fazer. E nós não podemos fazer assim. Foi no médico? Sim, o médico também ajudou. Para isso que existe o médico. Jesus afirmou que existe um médico para isso. Mas vamos falar da nossa história, da nossa vida, de onde nós saímos, onde nós chegamos, contando às pessoas o que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Amém. Bom, esta era a curta mensagem desta noite. Vamos aqui ao nosso hino da nossa Santa Ceia, mas após a leitura do nosso texto base. O nosso texto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Depois vamos louvar ao Senhor com o hino de número 39, após a leitura deste texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, diz assim, texto bem conhecido, mas é sempre bom repetir. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O quê? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Por quê? Sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É cada um, não é a esposa que vai examinar o marido, nem o marido a esposa, nem o filho o pai o filho, o neto o avô. Não, examine-se a cada um mesmo. Irmão, desculpa, mas esta noite eu não vou participar da ceia. Por quê? Não precisa perguntar por quê. E o Senhor tocou no coração daquele irmão que ele não está em condições, em obediência a esses versículos. Examinou-se a si mesmo e viu que estava em falta. Então, ele preferiu não participar. Por quê? Porque se ele participasse, ele estaria participando para a sua própria condenação. Então, é melhor não participar. Então, vamos louvar ao nosso Deus com a primeiro verso do hino 39. 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O mais alvo que a neve nós seremos, porque este sangue nos purifica de todo o pecado. Então, vamos aqui o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, o partiu. Então,
o partiu e deu aos seus discípulos. Então, a minha esposa aqui para nos auxiliar. Não, ele disse, este é o meu corpo, que é partido em favor de vocês, de nós que aqui estamos. Esta é a nossa confiança nesta palavra maravilhosa. E por isso participamos em memória do sacrifício de Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, passados. Com certeza, o Senhor sabe o nosso coração. Por isso, oramos ao Senhor neste momento. Ó Altíssimo e Soberano Deus, nós te pedimos, perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas ofensas aos nossos semelhantes, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir. No nome de Cristo Jesus, ó Pai, estende as tuas mãos e continua a abençoar a cada um desses, para que possamos reconhecer inteiramente o que Cristo Jesus fez por nós naquela rude cruz, obediente ao teu querer e à tua vontade, para nos trazer a paz, para nos trazer a salvação. No nome de Cristo Jesus, participamos neste momento em memória do teu sacrifício, Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos a tua presença em cada lar e cada família, que neste momento podem participar desta santa ceia do Senhor, este momento precioso para cada um de nós. É no nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Louvando ao Senhor com o hino o verso de número 2. 1, 2, 3. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E da mesma forma, tendo tomado o cálice, disse: tomai dele todos, porque este cálice é uma aliança perpétua, única, suficiente, e não haverá outra. Porque esta aliança é feita pelo Filho de Deus. E nós cremos e nós confiamos. No nome de Cristo Jesus, com teu sangue precioso derramado, compraste homens e mulheres, ó Senhor Jesus, para Deus Pai, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. E esses que aqui estão, que estão pela internet, são teus filhos. E nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amoroso. Participamos juntos, meus irmãos e irmãs. Aleluia. Te agradecemos mais uma vez, ó querido Salvador, porque nos remiste, nos compraste, e é o nosso Redentor, para todos sempre. E não carecemos de nenhum outro, porque Tu és o caminho e não há outro. Por isso, continuaremos perseverando nesta palavra maravilhosa. E todos esses que estão conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém. O terceiro, então? 1, 2, 3. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas,
purificas também, ó Jesus, do quê? Sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ó Deus justo, santo e bom, que esta alegria permaneça nos nossos corações, Pai, de saber que o Senhor continua ao nosso lado, que o Senhor permanece abençoando os teus filhos, que o Senhor continua a estar com os teus servos, aqueles que amam a tua palavra, a tua vinda, que são obedientes ao teu querer e à tua vontade, que cumprem, Senhor meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos ordenado, com alegria no coração. Nós te bendizemos e te agradecemos por mais esta oportunidade desta noite. Que a tua palavra permaneça no nosso coração, guardando no nosso coração, para não pecar contra ti. Ó Deus Santo, assim está escrito. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que cada um desses irmãos sejam continuamente por ti abençoados, ó Senhor, e possam testemunhar do que eles eram e do que eles serão agora, que eles são agora e do que eles serão no futuro, recebendo de tuas santas mãos a vida eterna. É no nome de Cristo Jesus, Pai, que nós te pedimos a tua presença e te agradecemos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém. Senhor Jesus, Deus vos abençoe, guarde, proteja, que possamos estar aqui reunidos novamente no próximo domingo, querendo Deus. É o que nós pedimos ao nosso soberano Salvador. Amém. Deus abençoe. Muito grato.